Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. A paz de Jesus e o doce amor de Maria esteja em cada coração aí do outro lado. Salve Maria Imaculada, que as nossas ações sejam feitas por Maria, com Maria, para a maior glória de Deus. Amém. Amados, na última formação eu tinha dito que a gente ia fazer o segundo artigo do Catecismo da Igreja Católica, mas como é carnaval, eu pensei em orando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração em fazer uma formação sobre o carnaval. Existe muita ainda ignorância de muitos católicos a respeito disso, e depois ainda Nossa Senhora colocava no meu coração de fazer isso, por causa da reparação, né, do sacrilégio, né, que fizeram, né, com a ofensa feita diretamente a Jesus, a imagem de Jesus, né, o nosso Senhor, pela Gaviões da Fiel lá no Sambódromo, né, onde que mostra que Satanás vence a Cristo, né. Infelizmente, a gente tem visto muitos comentários nas redes sociais a respeito disso, católicos defendendo, dizendo que não é bem assim. Não sei dizer se isso daí realmente é católico, porque uma pessoa que defende um sacrilégio desse não tem um pingo de amor com o seu Senhor, né? Eu fico besta em ver tantos dizer, todo mundo diz, até papagaio fala, que diz que é católico, mas a igreja é ultrajada, né? A igreja é profanada, a nossa fé é ultrajada e ninguém se levanta para falar algo. Todo mundo recebe numa boa, né? Agora vai dentro da igreja, prega a verdade para você ver. Todo mundo se levanta e fala, o cara é fanático, o cara é louco. Pega a doutrina, né? São Gregório Magno, que foi papa no ano de 590 a 604, ele fala, nos finais dos tempos, a doutrina sumiria da igreja. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos católicos que não sabem diferenciar uma festa pagã de uma festa cristã. É claro, a origem do carnaval, muitos vão dizer que é muito antiga, remota a 3 séculos antes de Cristo. Lá no Egito, que era uma festa que eles se enfeitavam, comemorava a deusa Apis, né, a deusa Ísis, aliás, e o touro Apis, né? Já o próprio Papa São Gregório Magno, que eu citei aqui, ele instituiu o carnaval, a palavra carnaval deriva daí para os cristãos, que queria dizer a deusa carne, né? Porque tinha umas festas romanas logo no mês de fevereiro lá, que era chamado os Lupercais, que era uma festa sobre a fertilidade, né? Onde eles sacrificavam vários deuses, eles se vestiam de várias fantasias, de máscara para cometer essa idolatria, e também os chamados saturnais, que era uma festa totalmente de origem pagã ao deus Saturno, que era um deus romano. Sem dizer que muitos ainda historiadores vão dizer que o carnaval ele teve origem também ao imperador romano chamado Baco, né? Que da onde que vem bacanal, né? A gente sabe que bacanal é uma grande orgia. Eles se bebedavam nessas festas, né? Se fantasiavam e tinha orgia de todos os quantos tipos. Como o carnaval, muitos pegam, porque é de origem, assim, a etimologia dele é de origem cristã, que nem eu falei, o Papa Gregório Magno, quando ele diz a deusa carne, que ia entrar num período de penitência. E eu vejo no Face católicos falando assim que é melhor você fazer o jejum da fofoca da língua do que fazer jejum de carne. Onde chega a ignorância, porque quando a igreja fala de fazer um jejum
né, de uma abstinência de algum alimento, a igreja está ensinando você a se mortificar. Porque eu não sei se você sabia, uma hora eu quero fazer uma formação só sobre isso, que é as doenças espirituais, que são os 7 pecados capitais. A gula está no topo, e quando se faz esse tipo de penitência, o jejum é para mortificar a gula, porque da gula vem a fofoca, da gula vem a difamação. Quem tem o pecado da gula vai ter todos os outros vícios, os 7 pecados capitais, porque dela deriva todos os outros. E gula não é você só comer demais, porque existe 2 tipos de gula: a gastrimargia, segundo São Máximo Confessor, que significa loucura do estômago, a pessoa que come, parece que ela não come para viver, vive para comer, como dizia São Francisco de Sales, né? E existe a outra larmagia, que foi definida por São Doroteu de Gaza, que é aquela pessoa que vai comer, saborear um alimento que é muito gostoso, e para ele não acabar, fica comendo devagarzinho. Isso também é um tipo de gula espiritual, né? Aí a gente vai vendo hoje em dia dentro da igreja, né, tantos e tantos católicos, né, que se tornam, digo mais uma vez, ignorantes, né, que acham tudo normal, né? Eu acho tão engraçado que São Justino de Roma, ele foi um santo apologético, né? Ele foi convertido e foi discípulo de São João Discípulo, né, de Jesus, São João Evangelista. Ele era um filósofo pagão, e quando ele se converteu, que ele viu a ignorância dos cristãos, ele falou assim: São Sócrates, rogai por nós. Ou seja, que santa ignorância, né? Então, nesse clima de carnaval, eu quero falar um pouco hoje dos cristãos mascarados, uma fé fantasiada, né? Hoje em dia, é claro, muitos dos cristãos que estão dentro da igreja são devido àqueles guias que estão na frente lá, né? Guias de almas, eu quero dizer, né? Que já não prega mais um evangelho genuíno verdadeiro. É um evangelho fantasioso, é um evangelho faz de conta, né? Que só fala de milagres, de bênção, de prosperidade. Se você pegar e ler a Bíblia por inteiro, você vai ver que 80% das profecias de Jesus falava de castigo, 20% era de bênção. Por quê? Porque o povo só se convertia quando vinha desgraça. Deus não é o autor indiretamente nem diretamente do mal, mas Deus permite, como Santo Ezequiel Moreno dizia, porque sem o sofrimento ninguém se lembraria de Deus. Deus, ele pode, como Santo Agostinho dizia, tirar do mal um bem maior, né? E a gente vai vendo esses evangelhos, né? Eu costumo chamar de evangelho, né, pé de feijão. Quem conhece a história de João e o pé de feijão, né, que a Bíblia também fala que a palavra de Deus em Lucas 8:11 é uma semente, né? E o interessante é que João, o cara vendeu uma semente, ele deu tudo o que ele tinha, porque disse que aquela semente era mágica. É igual essas pregações com proposta mágica. Não, você não vai ter mais sofrimento. Não vai acontecer mais isso. Deus te ama. Que você, eu tinha um carro, agora eu vou ter 2. Né? Eu devia para tantos e tantos, agora, né, tem até dinheiro sobrando no banco. Gente, não existe isso. Ageu 2:8 diz que que Deus era o Senhor do ouro e da prata. E se você vai lá em Lucas 2:7, ele nasceu aonde? Numa estrebaria, num curral. Ele não teve nem lugar para nascer. E eu fico imaginando esses pregadores iguais aí na ilusão, vendendo uma semente falsa para aqueles que estão lá dentro, né? Que vai prosperar, que vai... Eu não entendo isso, né? Se a São Francisco, quando ele entendeu o evangelho, ele renunciou tudo que ele tinha, ele era rico,
Não, o evangelho de ontem, Marcos 10:17. Ele pediu para o jovem rico deixar tudo, vender tudo que tinha e seguir. E como que Deus vai te tornar rico, vai pagar tuas contas, isso, aquilo? Né? Cuidado, minha gente. João capítulo 12, versículo 5 vai dizer que Judas, ele só tinha interesse no dinheiro que estava dentro da bolsa, que eles ganhavam de donativo. Tem muito cristão interesseiro que vai ser igual a Judas, né? Esse evangelho aí de João pé de feijão, porque eu não sei se você lembra nas histórias de fantasias, né? Quando João e Maria, eles foram atraídos para a casa da bruxa, eles foram atraídos porque a casa era feita de chocolate e de doces, né? Hoje em dia, se não tiver uma pregação que atrai, né? Uma pregação que fala de prosperidade, que fala disso, que fala daquilo, das coisas fáceis, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Que vai conceder os meus desejos. Tudo aquilo que eu tenho, né? Vai vindo uma forma fácil. Basta eu querer fazer uma oração como uma oração fosse mágica, né? O reino dos céus não é Alice no País da Maravilha. Gente, o cristianismo não é Cristolândia. Infelizmente, essa fé fantasiada, essa fé mascarada, não é uma fé genuína, né? E aqui eu quero falar de alguns tipos de cristãos mascarados dentro da igreja. O cristão sete anão. Você conhece o cristão sete anão? O cristão sete anão, aliás, o anão, no Antigo Testamento, ele não poderia estar no culto de Deus. Lá em Levítico 21, 29, já proibia o anão estar presente ao culto de Deus. O anão é uma pessoa que sofre de uma doença chamada nanismo, né? O nanismo é uma doença visual. É claro que você olhar para uma pessoa, você vai saber se ela é anão ou se ela não é. Ou seja, quantos cristãos anão? Só que você sabe que o anão, apesar de ter um pouco tamanho, ele tem uma idade avançada. Quem que é o cristão anão dentro da igreja? É aquele que está, faz tempo dentro da igreja, mas não cresce na fé, não cresce em virtude, não cresce em oração. A fé dele é uma fé de criança e ele precisa crescer. Como Jesus fala, ele compara que para entrar no reino do céu tem que ser semelhante às criancinhas, igual está lá em Mateus, capítulo 18, no versículo 3 seguinte, como está lá em Mateus, capítulo 19, no versículo 14, o que Jesus está querendo dizer com isso? É para não ter uma fé. Você já viu a criança, quando você não dá para ela algo, ela começa a fazer birra? E por que ela faz birra? Porque, segundo a ciência, a criança não pode ter ato. Ela não chegou na idade da razão. Então, uma criança de até 4 anos, ela vai fazer birra quando você falar não para ela. E quantas pessoas dentro da igreja estão se assemelhando a essas criancinhas? Porque se Jesus não dá, eu abandono. Se Jesus não fazer isso, eu vou para a igreja X. Se Jesus não, eu volto para as coisas. Uma fé de criança é preciso amadurecer. Muitas vezes você vai falar de Deus por aí, muitas pessoas não acreditam e falam assim para você: eu não sou mais criança para acreditar nessas histórias da Bíblia. Mas é essa fé que você tem que ter. É uma fé grande, não uma fé mais de criança. O interessante é que sexta-feira passada foi esse o evangelho, né? Interessante que a criança, ela é para obedecer o pai e a mãe. A gente temos um pai que é Deus e temos uma mãe que é a igreja. E será que na nossa fé de criança a gente tem obedecido à igreja? Tem a mãe que nos diz as nossas regras, os nossos limites, a nossa doutrina? É uma fé tão pequena que a gente tem, né? Que a gente não quer saber mais. Nós faz os próprios dogmas, a gente faz a nossa própria doutrina e tem coragem de dizer que é católico, que é cristão. Né? Você já viu o bonsai? O bonsai, quando os japoneses criam o bonsai, eles pegam uma árvore
e marra raízes dele, né? E ele não cresce, ele não dá fruto. Está acontecendo isso com muito cristão anão dentro da igreja, não está crescendo, não vai dar fruto. O padre Garrigo Lagrange, ele fala das 3 idades da fé, e ele chama aquela pessoa que não cresce na fé de alma retardatária, ela não avança. É uma pessoa tíbia, né? É aquela pessoa que fala, não precisa tudo isso não, para que rezar tanto? Para que ir na missa tanto? Né? Ela só vai na missa no domingo porque ela sabe que se ela faltar é pecado mortal. Durante a semana ela tem oportunidade de buscar a Deus e ela não vai. Eu acredito que aquele que ama quer estar sempre do lado do amor da sua vida. Como podemos dizer que amamos a Deus e não queremos estar junto com Ele, né? O segundo cristão que eu quero falar aqui, mascarado, é o cristão 3 porquinhos. O cristão 3 porquinhos é aquele cristão que tem uma fé emporcalhada. E olha só que interessante. Eram 3 porquinhos, né? A gente sabe a história, que na história conta que cada um fez uma casa de um tipo, né? Um fez uma casa de palha, o outro fez uma casa de madeira e o outro fez uma casa de tijolos. 1 Coríntios 3,11 vai dizer assim, ninguém pode colocar um fundamento daquele que já foi posto por Cristo Jesus. Mas agora, se alguém se edifica nesse fundamento com palha, com taubas, né, com madeira, né, com ouro, com rocha, isso, aquilo, né, porque o fogo provará a obra de cada um, né. O interessante é que o lobo mau, quando ele chegava em cada casinha, ele falava assim, eu vou soprar, eu vou soprar, eu vou soprar até derrubar. Ou seja, você acha que o demônio vai te dar trégua? Você acha porque agora você é de Deus, você não vai ter sofrimento? Porque, assim como lá no desenho o lobo mau queria derrubar a casa dos 3 porquinhos e devorar, ele quer derrubar a tua fé e te devorar também. E o primeiro fez a casinha de palha, ele não conseguiu porque a fé dele era fraca, né? Esses cristãos palha, né, que qualquer foguinho de aprovação já consome tudo. Qualquer assoprinho que dá, a casa já cai. E o que aconteceu? Ele saiu correndo e foi até a casa do irmão. Chegou lá, era de madeira, era um pouco mais resistente, né? Já um cristão que ele ora, mas ele não ora o suficiente. Ele acredita, mas ele não acredita o suficiente. Porque ainda não é alicerçada a fé dele. E o demônio fala outra vez, eu vou derrubar, soprar, até derrubar. E derruba a segunda casa. Né? Aí o que acontece? Eles vão correndo para a casa do outro irmão, que tem uma casa de tijolo. Você lembra quando Jesus contou aquela parábola no Sermão da Montanha? No capítulo 7 de São Mateus, no versículo 24, que ele fala de 2 casas, uma que está alicerçada na rocha e a outra que está alicerçada na areia. O interessante é que ele fala a mesma coisa para que está na rocha e a mesma coisa que está na areia. Que está na areia vai dizer assim que veio a chuva, começou a enxurrada, os ventos fortes, ou seja, provação de tudo quanto é lado. A casa não resistiu porque estava mas o que estava na rocha aconteceu a mesma coisa. Ou seja, você acha que você é de Deus você não vai ter sofrimento? Você vai ter. Só que ela estava alicerçada na rocha. É uma fé firme. Não é uma fé que as pessoas vão falar para você, ó, né? Imagem não pode. Aquilo ali não pode. Não é bem assim, você sabe, né? São Paulo, ele fala uma coisa tão interessante em 2 Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem pus minha fé, e ele fala isso, ele está falando para Timóteo, que Timóteo, se você pegar do versículo 5 dessa passagem até o 12, ele estava desanimado, ele estava com medo, né?
Quando ele fala para Timóteo que Timóteo está lá em Tessalônica, em 1 Tessalônica 3, versículo 2, ele fala que ninguém vos amedronte, porque essa é a vossa sorte, passar por tribulações. Né? E a gente não quer. Me desculpa, meu amigo, se você não quer passar por tribulação, você não quer ser cristão. Infelizmente. Você não quer ser cristão. Você não quer amar o seu Deus. Né? O interessante é que o lobo mau soprou e não conseguiu derrubar. E o que o lobo mau foi fazer? Ele foi tentar entrar por cima da chaminé. O demônio sempre vai procurar uma brecha para entrar no teu coração. Só que quando ele entra, o que acontece? Né? Ele entra pela chaminé, lá embaixo tem um caldeirão de água fervente. Se o teu coração estiver em brasa, meu amado, o demônio vai até tentar, mas ele não vai conseguir. O terceiro tipo de cristão que eu quero falar, mascarado, é o cristão Pinóquio. O interessante é que, se você assistir a história de Pinóquio, né, quando o Gepeto faz ele, parece igual a criação do homem, né? Só que Gepeto pega ele e faz ele de madeira, e depois uma fada madrinha dá vida para ele. Se você pega Gênesis 2:7 e comparar, fazer um paralelo, uma analogia, você vai ver que Deus cria o homem do barro, ele faz um boneco, né? E depois ele sopra na sua narina o Espírito Santo, né? O homem se torna um ser vivente. Só que o problema de Pinóquio, que Pinóquio era muito mentiroso. Quanto cristão mentiroso dentro da igreja tem? Eu fico imaginando se a gente mentisse e acontecesse que nem Pinóquio, o nariz crescesse. A gente teria vergonha de sair na rua com um nariz grande. Mas a gente não tem vergonha de mentir. Nós que dizemos que somos cristãos. Né? Ah, mas foi só uma mentirinha, uma desculpinha. Né? Santo Padre Pio dizia que as mentiras e desculpas talvez não faz mal para quem ouve, mas para quem fala, faz sim. E Santo Agostinho dizia que a desculpa é a irmã da mentira e ambas são filhas do demônio. Né? O interessante é que Pinóquio ele era feito de madeira. E a madeira apodrece, a madeira fica oca. Você sabia que o cupim não rói a madeira de fora para dentro, é de dentro para fora? Né? Muitas vezes, muitas árvores vão tombar, vão cair, e aparentemente por fora parece que elas não estão podres, mas por dentro elas estão toda oca. E como você sabe que uma coisa é oca, que uma madeira está podre, que uma madeira é oca? Pelo barulho que ela faz. Quanto cristão Pinóquio que dentro da igreja só sabe fazer barulho e nada mais. Era aquilo que São Vicente Clemente Helfenbauer dizia, o efeito carroça vazia. Por quê? Uma carroça vazia ela faz muito barulho. Né? Dentro da igreja faz um barulho danado. Né? E gritam, e pula, isso, aquilo. Você olha para eles, você tem até inveja. Parece que são realmente cheios do Espírito Santo. Né? Jesus fala para os fariseus assim em Mateus 23, 27. Ai de vós, fariseus, que somos como sepulcro caiados, que os homens pisam em vós e não vê. O que era sepulcro caiado? Era um sepulcro que era bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro. Quantas pessoas no carnaval estão lá fora, talvez até com uma fantasia que não seja indecente, bonita, mas por dentro toda oca. Quantos cristãos dentro da igreja que estão colocando roupas de nossas camisas de Nossa Senhora, colocando medalhinhas de Nossa Senhora, se consagrando, colocando a correntinha, tá colocando, deixando o exterior bonito, mas por dentro está na podridão. É cristão Pinóquio que vive na mentira. Né? Eu acho interessante que
Chega um determinado ponto do desenho do Pinóquio, tem uma raposa que fala assim para ele assim: meninos inteligentes que nem você não vai na escola. Não parece o demônio dizendo pra gente hoje assim? Não, para você ser de Deus não precisa ir na igreja não. Você ama Deus da sua casa, né? Ah, eu não vou na igreja porque o padre lá também peca. Você vai no médico e o médico fica doente. E aí? Quantas coisas a raposona do mal tem colocado na nossa cabeça? E a gente tem dado ouvido. E a gente tem crido. Né? O interessante, se você assistir o filme inteiro, você vai ver que chega uma hora, Pinóquio é engolido por uma baleia. Por quê? Porque desobedecia. Parece Jonas, né? Quando Deus em Jonas 1,3 manda ele para Nínive, ele vai para Tarse, né? E ele é engolido pela baleia. Né? O interessante é que essa passagem de Jonas, ele estava desobedecendo uma ordem do Senhor, porque Tarsis, porque Nínive era uma cidade idólatra, onde que ele teria que pregar contra o pecado. E para Tarsis não. Tarsis era uma cidade boa. Não parece que os pregadores de hoje em dia, que Deus nos chama para pregar a verdade e a gente só quer pregar coisinha bonitinha? Eu falei para você dos cristãos 7 anão, né? Imagina você tratar uma criança só com leite, as pessoas só querem leitinho, ela não iria crescer, elas não usam mais a roupa dela do tempo delas que elas eram criança. Por quê? Porque não cabe mais. Uma fé infantil não serve mais. São Paulo fala em 1 Coríntios 13:11, quando eu era criança, eu me comportava como criança, eu agia como... Agora eu cresci, eu me comporto como um homem. A fé precisa amadurecer, né? Mas a gente vai vivendo no reino da fantasia. Eu sei que a vida não é um conto de fadas. Pode ser muito mais um conto de falhas do que um conto de fada. Né? Você vê que no conto de fada a carruagem, né? Aliás, a abóbora vira carruagem. Na vida real, uma abóbora vira mistura, porque a realidade é dura. Né? Só que hoje em dia a gente está fantasiando, vivendo um evangelho fantasioso. E São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 16, ele fala, na realidade, não foi baseando em fábulas que viemos conhecer o poder de nosso Senhor. Não é. Esse evangelho é fabuloso, esse evangelho, né, que o que importa é que Deus te ama, eu não preciso ter compromisso com Deus, eu não preciso viver, porque eu estou no pecado, Deus é misericordioso, Deus vai, né? Deus não fez o inferno para mim, Ele não morreu na cruz para mim, né? Tem um autor do 2º século que ele fala que quando as pessoas vê a gente pregando, é um autor africano do século II, ele fala assim, quando as pessoas vê da nossa boca pregando o evangelho, elas ficam admiradas, mas depois que ela vê que o nosso testemunho não condiz, ela acha que aquilo ali é apenas uma lenda, uma fábula. Realmente é o que está acontecendo. Né? Hoje, os nossos jovens dentro da igreja não querem saber. É jovens que só sabem pedir José e Maria. Deixa eu falar para você, menina. José, segundo a doutrina da igreja, ele tinha mais de 70 anos, diz que era 72 anos, quando ele ficou noivo da Virgem Maria. José não era um príncipe encantado. José era um homem santo. E você está querendo um príncipe encantado, muitas vezes você vai ficar por querer só um corpo, uma beleza que te atrai, que cai nos seus padrões, você vai ficar só com o cavalo do príncipe, uma pessoa chucra que só vai saber te dar coice. Porque você está olhando aquilo que está por fora. Quantas pessoas que dentro da igreja, quantas meninas que dentro da igreja são princesa, mas chegam em casa, é bela adormecida, dorme até tarde, não ajuda a mãe a fazer nada. E se a mãe falar alguma coisinha, acha que está na razão. Né?
Infelizmente, estamos agindo assim. Presta atenção que Aurora, que era Cinderela, aliás, perdão, Aurora, que era a Bela Adormecida, ela dormiu 16 anos e depois ela foi acordada com um beijo do príncipe encantado. Efésios 5,14 fala: desperta tu que dormes. Talvez o príncipe da paz, igual Isaías 9,5 fala, ele precisa te beijar hoje. Você precisa acordar. Né? Sem dizer de muitos rapazes dentro da igreja que vão só na igreja para poder ficar com as menininhas. Né? Meu amigo, as meninas não são igual o sapatinho de cristal que a Cinderela perdeu, que você tem que provar de pé em pé até chegar o pé verdadeiro. Não, você não pode ficar com uma, com outra, com outra, com outra e provando todas. Não, não é assim que funciona. Seja um homem de Deus, toma vergonha na cara. Né? São João Bosco já dizia: não pede uma mulher para Deus até que você não prova que é um homem. E ficar quem fica, quando Jesus voltar, acaba ficando que nem aquelas 5 virgens tolas do Evangelho do capítulo 25 de São Mateus. Quando Jesus voltou, elas ficou. Né? Quanta fé fantasiada. Amados, por que eu estou usando? Não é só porque é o carnaval, porque eu estou usando contos de fadas. Se do contos de fada a gente pode tirar exemplo para a nossa vida, imagina da palavra de Deus que faz das nossas vidas um exemplo. Né? Tudo bem, talvez até agora você não conseguiu ser fiel a Deus, não estou aqui te julgando, mas toca, era uma vez, vai ser desta vez, Senhor. Né? Você vai ter sofrimento, como eu digo? Sim, mas se você vê que entre o era uma vez até o feliz para sempre, todos os príncipes e princesas, eles passaram por muito sofrimento e dificuldade. Tá? E com Deus não vai ser um feliz para sempre. Vai ser até a eternidade. Né? Então a gente tem que começar a pensar melhor essa fé fantasiada, porque os fariseus, Jesus chamava eles de hipócritas. Porque o que é hipócritas? Hipócrates, aliás, do grego, significa máscara, né? É igual os gladiadores no tempo do Império Romano. Eles eram colocados na arena e muitas vezes, quando era colocado, talvez eram 2 amigos. E para um saber que era o outro, para não poder lutar, eles não queriam ferir o outro, eles entravam mascarados sem os outros saber quem que é. Quantos cristãos mascarados que nós temos hoje? É igual São João Crisóstomo no século IV, santo e doutor da igreja, dizia que na época dele tinha os teatros. E ele dizia assim que muitas vezes aquele que fez o papel de Jesus Cristo no teatro era o açougueiro. Aquela que fez o papel de Maria era uma doméstica. Aqueles que fizeram o papel dos apóstolos eram um sapateiro, né? Era um marceneiro, era um pedreiro, né? Mas não era eles verdadeiramente. Muitas vezes não está sendo assim que a gente está fazendo um papel de cristão e não está sendo um cristão verdadeiro, só está fantasiando a nossa fé, né? Sem dizer hoje em dia, né, que a perversidade está dentro da igreja, a gente já não tem mais um sentido de piedade, a gente não sabe o que é santo ou não. Quantas cristãs Pocahontas tem dentro da igreja, aliás, não é Pocahontas, é Pouca-roupas, né? Que vão de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito para dentro da igreja. Quando você vai diante de um juiz aqui na terra, você não pode se vestir de qualquer jeito. Se você for com uma roupa indecorosa, decotada, curta demais, ele manda você embora para sua casa e se vestir. E quantas pessoas diante do juiz eterno, na Santa Missa, dentro da igreja, estão se comportando assim? Né? O interessante é que Eva, quando ela comeu uma maçã, vai dizer Gênesis 3,5, os olhos dela se abriu, ela percebeu que estava nua, né? O Papa São João 23, lá no ano de 1941, ele não era Papa ainda, ele era um diplomata da Veneza, e ele foi ter um encontro com um grande estadista italiano,
E a mulher desse estadista, ele estava vestido com uma roupa indecorosa demais. E o Papa pediu uma maçã e deu para essa mulher. A mulher falou, não quero comer agora não. Ele falou assim, pois era bom que você comesse. Ela perguntou por quê? Porque quando Eva comeu, os olhos dela se abriu, ela percebeu que estava nua. Né? Se eu fosse um padre, para muitas meninas, para muitas mulheres dentro da igreja, eu não daria Eucaristia, eu daria uma maçã. Né? Infelizmente, né? Porque na hora da Eucaristia, o padre é homem, ele sente desejo também. Né? Ele pode ser atentado de vez de dizer o corpo de Cristo, olha Cristo, que corpo. Sem dizer que é um pecado de impureza, é um pecado que atenta ao sexto mandamento da lei de Deus, que é da castidade. Né? Gente, a gente tem que ter uma firmeza de fé com Deus e não começar a fantasiar. A gente está fantasiando as nossas fés. Né? A gente só pega no Evangelho aquilo que a gente quer ouvir. Parece que o Evangelho é o espelho mágico que só vai dar aquilo que a gente quer e realmente não é. Né? Infelizmente não é e não é mesmo. Né? Parece que o demônio ele tem colocado em muitos católicos, ele tem dado para muitos católicos um Boa Noite Cinderela. Né? Ah, mas a gente fala isso, a gente é taxado de louco, é de fanático. Seja o patinho feio dentro da igreja. Não tenha medo. O patinho feio, ele era ignorado por todo mundo. Ele era desprezado por todo mundo. Mas depois ele se tornou um belo cisne. Seja fiel a Deus e não seja fiel a homens. Né? Gálatas 1:10, São Paulo fala, quero eu agradar a Cristo? Quero eu agradar os homens? Não seria servo de Cristo. Né? O anjo da guarda de Santa Gema Galgani, que ela podia ver ele, falou para ela assim, aquele que quer agradar os homens nunca fará nada para agradar o coração de Deus. Né? Então quem você quer agradar? Né? Quem vale mais diante de você? O próprio Jesus disse em Mateus 10:32 e 10:33, aquele que me defender, aquele que me honrar diante e eu honrarei, eu defenderei ele diante do meu Pai. Mas aquele que se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do Homem se envergonhará dele diante do Pai no céu. Amados, isso é muito grave. Né? Isso é muito grave. Né? Porque corre o erro de muitas pessoas estar dentro da igreja, né? E achar que está salva. Parece aquele conto de fábula, você já ouviu falar da lebre e da tartaruga? Chega um exato momento da corrida, a lebre achou que já estava ganho. E ela perdeu a corrida. Quantos cristãos que dentro da igreja já acham que está salvo? Cuidado! Né? São Paulo ele fala em 1 Coríntios 9:26 que ele não corria em vão, que ele não dava soco no ar. Né? E a gente talvez muitas vezes corre o risco de estar dentro da igreja e correr em vão. Porque hoje em dia a gente acha que amar a Deus eu abraçar tudo quanto é obra dentro da igreja, tudo quanto é pastoral. Eu sou coordenador de grupo, eu prego, eu canto, eu faço isso. Segunda eu estou na pastoral do dízimo, na terça eu estou no grupo de oração, na quarta eu estou rezando nas casas, rezando o terço, isso, aquilo. E a gente vai achando que é obra. Deixa eu te falar uma coisa, bendito. Não adianta você chegar no céu com uma lista de serviço prestado do tamanho do cabelo da Rapunzel e achar que vai entrar. Você não vai entrar. Não tem como, você não vai entrar. Fé não é fantasia. Fé é decisão. Até quando vamos nos comportar assim? Né? Infelizmente, né, a fé, ela pede para nós sacrifício. Eu não sei se você já assistiu Alice do País da Maravilha, que quando ela vai entrar para o outro reino, ela tem que passar por uma portinha estreita. E aquilo que Mateus 7:13 e 7:14 vai dizer,
Entrai pela porta estreita, né? Muitos tentarão e não conseguirão. A porta larga é amplo o caminho, e muitos irão por ela, e é o caminho da perdição. O interessante é que ela não conseguia passar. O que ela teve que fazer? Ela toma uma poção para ela diminuir. Eu me lembro de João Batista, né? Que ele fala em João 3,30, que ele cresça e eu diminua. E a gente não quer se diminuir. A gente não quer largar nossa vontade. Porque o único jeito da gente se diminuir é ter a virtude da humildade. Eu já disse uma vez nas formações que para ter humildade tem que passar por humilhação. Quem quer? Ninguém quer. Todo mundo quer o quê? Bênção, graça, milagre. Estamos trocando o Deus de milagre pelos milagres de Deus, as obras de Deus pelos Deus das obras, né? Você vai vendo que hoje em dia ninguém mais prega as verdades de fé. Em 2011 saiu um filme chamado assim, O Príncipe e os Tesouros. Esse filme é um desenho, aliás, é um desenho que prega a favor do homossexualismo, né? Ele vai dizer a história assim que uma princesa foi raptada e 2 príncipes foram chamados para salvar essa princesa. E quando os dois vão juntos, eles se apaixonam e deixam a princesa de lado. Hoje tem muitas pessoas com medo de pregar Deus ama o homossexual, e eu quero que isso fique bem claro. Deus ama o homossexual, mas Deus não ama o pecado do homossexualismo, né? São João Bosco dizia, amemos as pessoas, mas condenemos os erros. Efésios 5,11 diz, não tenhas cumplicidades com as obras infrutíferas da terra. Condenai abertamente. Amados, entenda. Lá no Gênesis, Deus criou Adão e Eva, não foi Adão e Ivo, né? Isso é um pecado que branda o céu, né? Tá lá no Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1871, mais ou menos, que clama a justiça de Deus direta. Deus ama o homossexual? Deus ama. Deus não ama o pecado do homossexualismo, tá? Aí muitas pessoas acham que você está falando isso, que você está sendo incoerente, que você está sendo intolerante, que você não está amando o próximo. Não, São Tomás de Aquino diz que aquele que ama o próximo lhe diz a verdade. Cuidado com essas pregação adocicadas que não vai levar ninguém para o céu, né? O Papa Francisco, no dia 26 de dezembro de 2013, na Praça do Vaticano, ele fazendo um anjo, ele falou assim, esse evangelho, essa pregação adocicada, que no evangelho não existe, né? E a gente está adocicando o evangelho para não perder as pessoas dentro da igreja, tá? Infelizmente, tem muitos coordenadores, muitos pregadores que vão prestar conta diante de Deus. Infelizmente. Mateus 10,36 diz que o homem, por toda a sua palavra, ele será justificado ou condenado. Quando o padre Raniero Cantalamessa, pregador oficial da Casa do Vaticano, quando o Papa não pode pregar, ele que prega retiros dentro da Casa Pontifícia. Ele fala que esse termo vão usado em Mateus 2,33, do hebraico, significa argon, é sem efeito. Quanta pregação sem efeito nós temos hoje dentro dos nossos grupos de oração, dentro da Igreja Católica. Infelizmente. Você não pode pregar isso, você não pode pregar aquilo, vamos rasgar a Bíblia, vamos rasgar a doutrina, porque daqui a pouco não pode pregar mais nada. Né? Quanto cristão covarde dentro da igreja, que a fé não cresceu ainda, é 7 anão ainda. Né? Infelizmente, quer viver uma fantasia. Só que interessante, Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele falava dos católicos do tempo dele que se fantasiavam, ele dizia assim, não adianta fantasiar, Deus vê debaixo das máscaras. E o pior, a máscara não é na cara, a máscara é no coração. Né?
Hoje em dia as pessoas têm uma máscara em casa, uma máscara no trabalho e outra máscara na igreja. Né? Quando chega na época de carnaval, de vezes fazer retiros para tirar as pessoas dos erros, não se fala mais nada. Né? Fazem cristoteca, imitam o mundo para atrair aqueles que estão lá fora. Né? Jeremias 10:2 diz: não imiteis os procedimentos dos pagãos. Mateus, né, capítulo 9, versículo 17, vai dizer assim: não ponhais um remendo novo em roupa velha. E estão pegando as coisas do mundo e colocando dentro da igreja, querendo remendar. Porque ele fala depois que o remendo se torna pior. Né? Ficam fazendo marchinha, sambinha para Jesus. Né? Imagina uma pessoa dentro da igreja tocando um sambinha e um monte de menina dançando, rebolando dentro da igreja. Você acha que o cara estiver do lado dela, ele vai pensar depois de sair dali para o sacrário, adorar Jesus, ou sair dali e rezar um rosário, ler a palavra de Deus? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que um jovem chegar dentro da igreja, ele vê que está imitando o mundo, você acha que ele vai ficar? Temos que levar a igreja para o mundo, não o mundo para a igreja. Gilbert Keith Chesterton, ele dizia isso. Era um escritor católico. Infelizmente, colocamos a nossa fantasia de cristão e ficamos desfilando dentro da igreja, como se estivesse na apoteose no carnaval, achando que somos santos. A nossa correntinha de consagrados para lá, para a nossa correntinha de Nossa Senhora para cá, camisetas com frases, até versículos bíblicos, que se você vê em Mateus 23, Jesus censura os fariseus por causa disso, porque eles traziam na orla dos mantos deles versículos bíblicos gravados, que era uma lei do Levítico que estava lá no capítulo 15, no versículo 33. Né? O que adianta você pegar uma madeira podre e invernizar ela? Ela pode ter até bela por fora, mas se ela estiver podre, não adianta nada. Não é assim que a gente está fazendo? Invernizando os nossos pecados, o nosso falso testemunho? Né? Eu espero que você entenda bem que você, sendo católico, né, o tão grande que é o carnaval, o que é um falso católico dentro da igreja. Né? Os italianos, né, quando no final do século XIV para o século XV, que começou, diz que o surgimento novamente do Renascimento, que ele chegou a entrar dentro da igreja, né? Que o Renascimento significa a volta às origens pagãs, né? A cultura pagã, né? Diz que quando eles estavam vendendo obras de arte na feira, naquela época lá na Itália, as pessoas perguntavam para eles assim, se aquela imagem tinha cera, porque muitas vezes a imagem ficava com um oco, com um defeito, e as pessoas colocavam cera, e elas não queriam uma imagem que tinha cera, né? Então, quando eles perguntavam, a resposta do vendedor era sinitiera, né? Sem cera, sem cera. Daí origina a palavra sinceridade, né? Não tem cera, não tem falsidade. Deus quer cristãos sinceros, né? O interessante é que lá em Êxodo 32, quando aquele povo faz o bezerro de ouro, né? Tem um versículo, eu não me lembro qual versículo que é, mas é desse capítulo 38, que fala que depois que Moisés chegou, o povo tinha cometido idolatria, e Deus falou assim para eles que aquele povo não iria entrar na terra prometida, aquele povo começou a chorar e tirar os seus enfeites. Será que não é hora da gente tirar nossos enfeites, as nossas máscaras, as nossas fantasias? Né? Eu falava aqui dos modos de atrair os jovens, que a gente imita o mundo. Por que a gente não faz um modo de atrair o jovem dentro da igreja? Faz uma festa assim, pode ser até a fantasia, mas cada um vem fantasiado de um santo. Né? Uma coisa cristã. Não precisamos imitar o mundo. Né?
Infelizmente, enquanto estamos imitando o mundo, é porque existe muito mais no mundo do que Deus em nós. O católico, como o irmão Trovão fala, católico Raimundo, né? Vai na igreja, está no mundo, católico disfarçado, 007, né? Infelizmente, amados, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar, né? Usando os contos de fada, porque muitas vezes eu já vi pessoas dizendo que na maioria dos contos de fada está o demônio, né? 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinar e tirar o que é bom, né? O pessimista ele vê o mal em tudo, o otimista ele vê algo bom em alguma coisa. Então, assim, a gente, São Tomás de Aquino diz que tudo aquilo que os pagãos dizem de bom pertence a nós, né? A gente pode, sim, que nem eu disse antes, tirar algo bons de alguma coisa, né? A gente tem que tá sempre aprendendo, né? O cristão ele tem que ser espiritual, porque Deus muitas vezes ele fala de diversas formas conosco, né? Então, amados, queria deixar mais uma vez meu muito obrigado a vocês que vão estar assistindo, né? Qualquer dúvida vocês me perguntam, né? Aqueles que têm o número do meu telefone do WhatsApp, pode mandar pergunta a respeito de alguma dúvida de fé, de alguma coisa. Aquilo que eu não saber responder, eu prometo que eu vou estudar, porque a gente não sabe tudo, a gente não pode saber tudo, né? Não sou o dono da razão. Gosto somente de falar aquilo que a Santa Igreja professa, né? Amados, mais uma coisinha que eu esqueci de dizer, né? Tem muitas pessoas hoje valorizando o corpo do que a alma, né? São cristãos, os cristãos Hércules dentro da igreja, né? Eles dão muito mais importância para a vaidade do corpo, né? Eles têm muito mais tempo para estar na academia, né? Fortalecendo o corpo, porque para ter uma vida de oração fortalecendo a alma, né? São Hércules no corpo, mas corcunda na alma. Cuidado, viu? Porque até Rita Cadillac já é Rita Callenbeck. O corpo passa. Tem um livro belíssimo do Papa São João Paulo II, são 2 livros chamados A Teologia do Corpo, né? Por isso que um cristão ele não pode sair no carnaval, porque 1 Coríntios 9,16 diz: louvai a Deus, do versículo 16 ao 19, e eu acho que é no 19, vai falar assim: louvai a Deus com o vosso corpo, glorificai a Deus com o vosso corpo, porque ele foi pago por um alto preço, né? Carnaval é festa da carne, né? Quem está lá, um cristão que está lá, não está louvando a Deus com o seu corpo, né? E amados, como que eu disse, eu não gosto de pregar nada daquilo que está fora da doutrina da igreja, né? Porque, infelizmente, eu não posso pregar aquilo que eu acho. Eu tenho que pregar aquilo que a igreja me professa. Santo Agostinho ele fala que ele prefere errar com a igreja do que acertar sozinho. Muito obrigados, meus queridos amados irmãos. Espero que através dessa formação eu possa ter contribuído algo mais para a tua fé, para o teu entendimento. E como eu disse, qualquer coisa vocês me perguntem, né? Que todos podem ficar com Deus, com a proteção da Virgem Maria, né? E que Deus abençoe a todos nós.